Gente, até agora nós trabalhamos com um período chamado de antiguidade, ou seja, com um momento no qual, na história da humanidade, se privilegiou trabalho escravo, ou seja, né, o que dava base, o que sustentava as economias da Grécia Antiga, do Egito Antigo, da Roma Antiga, da Mesopotâmia, foram os escravos, os trabalhadores escravos. Não existia o que Karl Marx chamava dessa mentalidade do lucro. Então, quando nós falamos da antiguidade, nós falamos do mundo antigo, tanto da antiguidade oriental quanto da antiguidade ocidental, nós estamos falando de trabalho escravo. Não o trabalho escravo como mais uma engrenagem de um sistema capitalista, como nas nossas sociedades, como no mundo moderno e contemporâneo, mas sim no trabalho escravo como a mola mestra, né? Como o escravo como uma enorme propriedade, o escravo como uma enorme propriedade que faz com que outros grupos, que faz com que outros setores dessa mesma sociedade possam se dedicar a outras atividades. Lembro aqui, né, da frase do Aristóteles, do filósofo grego: é impossível filosofar sem a escravidão e o ócio. E aí, pessoal, a escravidão permeou a sociedade do mundo antigo desde os primeiros relatos, desde os primeiros registros escritos da história humana até, digamos assim, a passagem, a transição da queda de Roma para a Idade Média. Então, a queda de Roma, né, já admitia aqui, de certo modo, uma situação na qual nós tínhamos uma nova forma de organizar a sociedade. Nós tínhamos um novo modo de produção. Qual era esse? O modo de produção feudal. E aí, gente, eu vou para o bate-papo, por enquanto ainda não vou compartilhar a tela, embora daqui a pouco eu faça isso. Deixa eu admitir o Emerson aqui. O modo de produção feudal surge. Boa noite, Emerson. Boa Boa noite a noite, todos professor. que entram aí. Surge no interior do sistema escravista romano, mas só se torna dominante com a queda do império. Então aqui, gente, os três grandes modos de produção da história da humanidade. O escravismo na antiguidade. Espera aí. O feudalismo na Idade Média e o capitalismo na Idade Moderna e Contemporânea tem uma característica em comum. Qual? Um surge dentro da destruição do outro. Então, o feudalismo surgiu da destruição do sistema escravista da antiguidade, principalmente da antiguidade romana, e o capitalismo surgiu na crise do feudalismo. Isso, baixa Idade Média, da transição da Idade Moderna. Outra curiosidade: um sobrevive muito tempo dentro do outro. O escravismo não terminou lá em Roma, ele perdurou em alguns pequenos trechos na Idade Média. O feudalismo não terminou, por exemplo, com a queda de Constantinopla. Até a Revolução Francesa, pessoal, você tinha ali um resquício, né, mas uma pequena parte do feudalismo vivendo no interior da França, no interior da Itália e tudo mais. Pode falar, Nicole?
Desculpa te interromper, o Gustavo pediu para você aceitar ele na aula. Ah, sim. Obrigado, Nicole. Não, sem problema. Eu acho que eu aceitei, sim. Só vai demorar um pouco, né? Mas tá, eu aceitei, sim. Acho que já está aqui já. Pessoal, então, dito tudo isso, nós vamos entrar na Idade Média. E o que que é a média? É aquilo que está no meio. Até a criação do termo Idade Média, né, existiam três grandes divisões históricas da humanidade. A Idade Antiga, ou Antiguidade, a Idade Média, que é a Idade do Meio, e a Idade Moderna, que é aquela na qual viveu Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outros do Renascimento italiano. O italiano, na França, o Renascimento europeu, o Renascimento cultural europeu, de certo modo. Mas o que nos interessa agora é esse período do meio. E de onde nós trataremos mais? Nós trataremos da Europa. Lembrando, gente, que o nosso modo de enxergar a história é um modo europeu. Apesar de nós termos heranças africanas e heranças indígenas, né, no campo cultural e no campo histórico, no campo das ciências humanas, de modo geral, a nossa herança mais pesada é a europeia. Então, dito isso, pessoal, feita essa longa introdução, vamos para um compartilhamento de tela. Eu vou compartilhar e descompartilhar de acordo com a situação, né? Porque se eu compartilhar por muito tempo, vai travar. Eu conheço meu computador, eu conheço a minha, a minha, a minha internet na segunda-feira. Então, vamos para o compartilhamento de tela aqui, formação e apogeu. Formação, apogeu e crise do sistema feudal. Passemos aqui para o primeiro slide, na verdade, então, para o segundo slide, aí, ó, só falar, para o segundo slide da aula de hoje. E aí eu vou pedir para vocês descreverem a... Deixa eu visualizar aqui. O que vocês estão vendo nessa imagem? Ô Iris, se você tiver com o microfone, tem como você falar para nós aqui? Espera aí. Estou sem. Ah, ok. Emerson, tem como você falar para nós o que você está vendo nessa imagem? Pode ler, pode observar o vestimento, pode observar quem está em cima nessa chamada pirâmide social. Bem, no slide que você dá, a foto que apresenta do slide, onde parece que é creio eu que seja divisão de classe. Tem no topo o senhor feudal, abaixo dele o clero, abaixo do clero os nobres, os guerreiros, e na base os servos. E, pessoal, o que que é a base, por exemplo, de uma construção? É aquilo que sustenta todo o eixo, né? Todo aquele lugar. É a parte mais forte na força mesmo, ó, lógico, né? Ainda bem que eu sou professor de história, não de física. Mas é a parte que sustenta as outras. E aqui, quem sustentava a atividade dos nobres, a atividade dos senhores feudais e a atividade do clero era essa base, os servos. Então, vou interromper o compartilhamento e para escrever aqui no chat. Os servos trabalhavam, os nobres guerreavam e o clero rezava. Então, eu não vou colocar essas palavras aqui, muito provavelmente elas não serão cobradas no Enem. Oratório, belatório e oratório, belatório e oratório, belatório e laboratório.
Então, que vem do latim, laboratori, o que trabalha, oratori, o que ora, e o bellatori, naquele caso, era o que lutava. Então, basicamente, os servos trabalhavam, os nobres guerreavam e o clero rezava. Essa era a ordem da sociedade feudal, muito bem estabelecida. Para que a atividade de uns pudesse acontecer, era necessário que outros não falhassem. Então, para que os nobres guerreassem, os servos deveriam trabalhar. Para que o clero rezasse, os servos também deveriam trabalhar. E lembrando, gente, vocês podem me responder no chat, sim ou não? Um servo era um escravo? Sim ou não? Um servo era um escravo? Pergunta aqui. No chat, por favor, gente. Ou quem quiser falar no microfone. Gustavo, acho que não. Ok. Mais alguém, gente? Paulo, praticamente. Ok. Boa também. Mais uma pessoa só para eu falar aqui. Praticamente. Acho que não. De certa forma, ele recebia algo em troca. Então, pessoal, principalmente, ele, servo, não era uma propriedade. Então, essa era a diferença entre um servo e um escravo. O escravo era uma propriedade de seu senhor. O servo tinha uma série de obrigações que o prendiam ao Senhor. Então, essa é uma diferença. Entretanto, como Paulo colocou aqui, o Paulo colocou praticamente na questão da dificuldade do trabalho, na questão do peso do trabalho, a mesma coisa. Então, um servo sofria tanto quanto um escravo na quantidade de trabalho, na vida difícil, na falta de recursos. Nisso eles eram precisos. Entretanto, um escravo é uma propriedade, gente. Não vou pegar o lápis aqui que eu vou fazer propaganda para concorrência, né? Mas isso aqui é uma propriedade, isso aqui é uma propriedade, o meu computador é uma propriedade, assim também era um escravo. E aí, pessoal, o escravo eu vendia ou eu comprava, o servo não. Flávio, e se o servo não quisesse mais trabalhar naquela terra, ele poderia? Sim, ele poderia, mas ele teria que se ligar a outro senhor, a outro feudo para poder viver. Então, a atividade do servo, gente, também era difícil. Ele, que nem eu falei, ele não estava preso ao senhor. O senhor dele morreu, beleza, mas ele continua naquela terra. Ele tem que trabalhar, ele tem que plantar, ele tem que colher. Por isso que uns rezam, outros guerreiam e outros trabalham. Os que trabalham, os servos, tinham uma vida difícil. Mas, volto a repetir, não eram escravos. Então, voltando aqui, gente, vamos compartilhar de novo. Eu vou compartilhando e descompartilhando para a internet funcionar melhor, viu? É um macete que eu já aprendi. Boa noite, Lucas. Voltando aqui, povo. Compartilhar. Pessoal, e aí a cronologia da Idade Média define, né, como período que se estende do final do século V ao final do século XV. Ela foi chamada a Idade Média pelos seus
detratores, pelas pessoas que não gostam dela, de 1000 anos que a Terra dormiu, ou Idade das Trevas. E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta fácil. Quem aí tem namorado ou namorada? Coloca no chat, fazendo um favor, que eu já vou explicar isso aqui. Namorado, esposa, enfim, namorado, namorada, esposa. Coloca no chat aí. Marido. Vamos lá. A Iris riu. Espera aí que eu já vou fazer a comparação. A Nicole tem um namorado. Emerson, eu tenho uma namorada. Ok? Já já eu vou fazer a pergunta certeira. Já. E podem ficar tranquilos quando a pergunta. Não vai ser nada que expõe vocês, não, tá bom? E aí, poxa, professor. Medo. Não pode ficar tranquilo. Nicole, o que são as mulheres que passaram pela vida do seu namorado antes de você? O que elas são? Pode colocar um termo aí para definir as ditas cujas. Vocês nunca mais vão esquecer desse exemplo. Meu professor falou esse exemplo dentro de sala de aula, eu nunca esqueci. O que elas são, Nicole? As ex do seu namorado. Em qual sentido? Ah, em qualquer um que você quiser. No sentido, você olha para ela e fala assim, nossa, que pessoa boa, vou dar um abraço, vou amar. Nossa, ela mora no meu coração. Ou fala assim, não, eu vou jogar um trem, são lindas, sério. Nossa, uma namorada falando isso, não consigo ter relação. Mas não. Ah, esse é o ponto. Chegou no ponto que eu queria. Você até não desmereceu o que veio antes, mas olhou e falou assim: eu não é aquele tipo de pessoa que eu vou sentar numa mesa e vou ali falar falar das coisas que eu gosto. Esse é o ponto. Aonde que eu quero chegar? Meninos, assim também os renascentistas olhavam para a Idade Média. Eles olharam e pensavam assim: não, eu não quero ser influenciado por isso. A gente quer quebrar os padrões artísticos, culturais, arquitetônicos. Eu quero quebrar com isso para construir algo novo. Então, por isso que a Idade Média, por tanto tempo, foi vista como a chamada Idade das Trevas. Porque aqueles que vieram depois dela, né, aqueles que carimbaram a marca, aqui é a Idade Média, carimbaram já com esse sentido de deteriorá-la, de falar mal, de agredir. Ou seja, né, olhar para ela e falar assim, na Idade Média, não existia arte, não existia cultura, não existia ciência, não existia arquitetura e tudo mais. Então, para os renascentistas colocarem os seus desejos na frente para que eles pudessem se estabelecer como os bons daquele momento, eles maldisseram aquilo que veio antes deles. E aí, gente, esse padrão de maledicência com a Idade Média durou até o século XIX. Aí, no século XIX, algumas coisas boas da Idade Média foram reabilitadas. E no século XX se disse, né? Olha, tem coisa boa e tem coisa ruim. E aí, na aula, eu vou buscar entender com vocês as coisas boas e as coisas ruins, como vários outros eventos históricos, tá bom? Então, deu para vocês entenderem aí a questão da comparação de namorado, namorada, ou seja, para você se fazer seguro, firme e tudo mais, aí você olha e fala assim, não, o que veio antes de mim não presta. Não, eu não quero ter relação com isso aí, não. Assim também eram os modernos olhando para a Idade Média. Não, eu não quero ter relação com isso, não. Eu estou rompendo com ela, eu estou cortando relações com ela. Tá bom? Então, gente, e aí, pessoal, divisão em alta Idade Média e baixa Idade Média, e o historiador francês, falecido há 5 anos atrás, Jacques Vergoff, nos diz defesa de que a Idade Média teria chegado ao fim com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, que nem eu falei, gente,
Alguns autores colocam que a Idade Média acabou por volta lá do século XV. Outros já olham para ela e falam, não, isso aqui durou mais tempo. Ah, quanto tempo? Ah, mais uns 200 anos. Que nem eu falei. Ah, no interior da sociedade inglesa, da sociedade francesa, de outras sociedades, ela sobreviveu, mas não como predominante, como nesses 10 séculos aqui, do século V ao século XV. Então, deixa eu interromper o compartilhamento, que eu vou fazer outra anotação. Qualquer coisa, gente, vocês pegam bloquinhos, post-its e anotam isso aqui que eu passo para vocês de complemento, tá bom? A Idade Média passa a viver, a não ser o modo de produção predominante a partir do século XV. Mas antes de continuar, faço outra pergunta. Eu preciso definir com vocês aqui no chat, aí vocês vão me responder sim ou não. Aqui no chat, o que é um modo de produção? Repita a pergunta, gente. Vocês querem que eu defina o que é um modo de produção aqui no chat? Só responda no chat. Por favor, não se acanhe, viu? Sim. Ok, Emerson. Modo de produção. Maneira pela qual as sociedades se organizam nos campos da economia, política e sociedade. Então, essa é a definição de um modo de produção. Então, o modo de produção escravista se organizava a partir do trabalho escravo e aí isso determinava a política e a sociedade. O modo de produção feudal se organizava a partir dos pequenos feudos, a partir do feudalismo, o feudo, unidade básica de produção. E aí, a partir dessas pequenas unidades básicas de produção, as pessoas tiram dali o seu sustento. Vocês agora, por exemplo, estão procurando, dentro de um modo de produção capitalista, organizar no futuro a vida econômica, a vida política e a vida social de vocês. Então, dito isso, pessoal, nós estamos aqui falando do feudalismo, que tinha o feudo como unidade básica de produção. E aí eu volto ao compartilhamento de tela, meninos. A gente tem, né, outro ponto também, que é conceito de Idade Média, como eu já tratei com vocês, né? Visão preconceituosa sobre a Idade Média a partir de uma percepção que durante o Renascimento, não estou dando para ver aqui, que surgiu durante o Renascimento com os humanistas. Então, quem deu essa pecha de ruim, Idade das Trevas, longa noite de 1000 anos e outras coisas mais, foram os renascentistas, porque eles quebraram com padrões culturais, artísticos, arquitetônicos, filosóficos da Idade Média. E eles vão chamar a Idade Média de um período de obscuridade e ignorância. É aquilo que eu falei. A Nicole pode até achar as namoradas, as pessoas que o seu atual namorado ficou bonitas, mas não vai ter relação com elas. Então, era isso também que os renascentistas acreditavam. Não quer ter relações com esse período. E aí, eles foram e deram essa peste de longa noite de 1000 anos. E aí, pessoal, aqui um erro. Presta atenção para vocês não errarem isso numa redação ou na prova do Enem. Ideia dos renascentistas que não teriam ocorrido avanços nas áreas das ciências, das artes e da filosofia. Volto a repetir, gente, ideia, não prática. Aconteceram avanços? Aconteceram. O botão
é uma invenção da Idade Média. O óculos é uma invenção da Idade Média. E temos algumas outras. O arado de ferro é uma invenção da Idade Média. Então, alguns objetos foram inventados, sim, durante a Idade Média. E também houve desenvolvimento nas artes e houve desenvolvimento da filosofia. E aí, pessoal, que nem eu falei, no Renascimento, a Idade Média era ruim. No nacionalismo romântico do século XIX, era bom. E no século XX, ela tinha coisa boa e ela tinha coisa ruim. Para eu tentar quebrar um pouco com vocês essa ideia de idade das trevas, que não houve desenvolvimento de nada, eu mostro essa imagem. Que é, em cima, nós temos a Notre-Dame de Paris, a catedral que pegou fogo ali, se eu não me engano, em 2018, mas pegou fogo na parte superior dela, nessa região chamada de abóbada. Se eu perguntar para dentro dessa aula de hoje, quem não tem vontade de conhecer Paris, eu acho que muito provavelmente eu vou ter umas 2 ou 3, no máximo, respostas negativas aqui. E um dos pontos turísticos mais respeitados e mais visitados em Paris é a catedral. É a Notre-Dame de Paris, com suas gárgulas, com seu estilo arquitetônico e tudo mais. Ao meu modo de ver, gente, uma belíssima construção. Pode ser que vocês discordem, aí vai da opinião de cada um. Lucas, o que você acha? Ela é feia, ela é bonita? Pode dar sua opinião aí. Tudo você joga pro meu lado, né? Ah, lógico, aí. Não, é bonita Muito a bonito. arquitetura dela. Exatamente. Vive queimando, coitado. Aí eles colocou uma boa observação, vive queimando. Lógico, com uma arquitetura da Idade Média. Lembrando, gente, outra característica do Renascimento, da Idade Média, os autores não assinavam as suas obras. Então, por exemplo, você não tem um arquiteto que assinou a planta da Notre-Dame de Paris, ou da Notre-Dame de Poitiers, ou do Convento dos Beneditinos de Portugal, e assim por diante. Então, você não tem uma pessoa, que nem, por exemplo, uma pessoa faz um projeto arquitetônico para você, ela assina o nome dela. Escritório fulano de tal, escritório, vamos colocar uma conhecida aqui, Isadora Correia, e assim por diante. Aqui não. A construção da Notre-Dame se deu por quase 2 séculos, ou seja, né, por volta do século X ao século XII, com vários engenheiros, com vários mestres de obras, com vários arquitetos. Mas, ao meu modo de ver, é uma construção belíssima. E dentro da filosofia medieval, 2 nomes também se destacam. O nome do Santo Agostinho, que adapta as ideias de Platão ao cristianismo, e o nome de São Tomás de Aquino, que adapta as ideias de Aristóteles ao cristianismo. Mas são 2 nomes até hoje muito citados, direto ou indiretamente, dentro da filosofia, dentro da teologia, dentro de uma igreja, seja ela católica ou evangélica. Então aqui, gente, essas 2 imagens são 2 exemplos que a Idade Média não foi bem assim uma idade das trevas, ela produziu coisas belas, mas ela também ela teve problemas, logicamente. Bom, dito tudo isso aqui, vamos continuar, queridos, até onde a internet nos deixar. Então, pegando a primeira periodização. Então, né, Idade Média alta, Idade Média, que é o que vai do século V ao X, os 5 primeiros séculos, e Baixa Idade Média, que vai do 10 ao 15. Alta Idade Média, período compreendido entre a queda do Império Romano e a segunda onda de invasões dos povos germânicos. Então,
O período de Idade Média, na verdade, a Idade Média já começa, ou características do final do Império Romano, naquele período que ele começa a sofrer as invasões, ele já tem algumas características da Idade Média. Qual é a principal delas? As invasões dos chamados povos bárbaros. Entre estes povos, os povos germânicos. E aí, gente, a nova sociedade, a sociedade da Idade Média, era nada mais, nada menos do que uma combinação de instituições romanas com a combinação de instituições germânicas. Na aula passada, pessoal, e aí eu vou interromper o compartilhamento rapidinho, eu falei com vocês que no campo cultural, a sociedade medieval foi cristã, e aí eu estou falando naquele momento católica, porque ainda não havia ocorrido a Reforma Protestante, e ela também falou latim como latim, como o idioma oficial. Dos germânicos, o direito, mas a organização política eles herdaram dos germânicos. O feudo o feudo, aquela unidadezinha de produção que tem um castelo, que tem um muro, que tem a plantação, e o poder descentralizado era uma característica germânica. Já no campo cultural, a religião cristã católica e o idioma latino eram característica dos romanos. É por isso que se fala na Alta Idade Média que a nova sociedade que surgiu dali, ela somava princípios romanos mais princípios germânicos. Então, ela não apagou de tudo o Império Romano e ela não foi de tudo predominante germânica, de cultura germânica. Há de se entender o que prevaleceu para cada um dos grupos. Sei que esse assunto é mais, eu pelo menos acho um pouco mais enjoado, a gente tem que trabalhar. Vamos voltar aqui, compartilhando de novo. Então, gente, intensificação da ruralização e expansão da fome e das epidemias. Respira fundo para falar sem tocar no nome do atual presidente. Gente, aonde a ignorância, sim, aonde a ignorância científica reina, as epidemias circulam muito mais rápido. Como, por exemplo, algumas epidemias durante a Idade Média. Então, volto a repetir, gente, onde a ignorância reina, os vírus, epidemias e pandemias circulam mais rápido ainda. E aí, gente, fome, epidemia e ruralização faziam parte da vida dessas pessoas na Alta Idade Média. A cidade, gente, as cidades do final do Império Romano e do início do período medieval se encolheram de uma tal forma que o caso mais clássico é Roma, que eu falei com vocês. Roma, no século I depois de Cristo, ela tinha 1 milhão de habitantes. No século VII depois de Cristo, ela tinha 50 mil habitantes. Isso é fruto da ruralização. As cidades não ofereciam segurança para as pessoas. Elas estavam sendo queimadas, elas estavam sendo saqueadas pelos chamados povos bárbaros. O que as pessoas faziam? Vamos para o campo. Vamos, quem tinha dinheiro, quem já tinha alguma terra, vamos levantar um muro, vamos levantar um castelo e vamos nos proteger aqui. E quem não tinha virava para essa pessoa que fez esse muro, fez esse castelo, e falava, eu posso viver na sua dependência? E aí o outro falava, pode, mas para isso você tem que trabalhar, tem que fazer a terra produzir.
E aí se deu a valorização. E se deu também a formação das monarquias germânicas, mas nenhuma delas teve o poder para centralizar as decisões. Volto a repetir, gente, as monarquias germânicas não tiveram poder para centralizar. Logo, o poder político na Europa da Idade Média foi um poder descentralizado. Cada feudo tinha sua lei, sua forma de organização, que variava de lugar para lugar. Então, na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, né? Na Alta Idade Média, o poder variava de feudo para feudo. Por exemplo, se eu estou nesse quarto aqui e ele é um feudo, eu mando nesse quarto, nesse espaço, nessa sala. Já da porta para lá é outra pessoa. E aí da outra porta já é outra pessoa. Então cada senhor feudal ficava com o atributo de ser o mandatário daquela região que ele governa, que ia até onde ia a sua terra, até onde ia seu feudo. Por isso que aconteciam tantos confrontos lá naquele momento. Naquele momento. Qual momento? Na Idade Média. Senhores feudais disputando a terra uns dos outros. E aqui, pessoal, vamos continuar com esses 2 minutos e meio que nos restam. No campo político, como eu mesmo já falei, né? Na política, gente, caracterizou-se pela fragmentação de poder. Ou seja, né, se isso aqui fosse um feudo, com licença, deixa eu apresentar minha bagunça aqui. Bagunça da minha... Se a minha sala fosse um feudo, eu mandaria nele. Já no corredor seria uma outra pessoa, no quarto seria outra pessoa, na outra sala seria outra pessoa, na cozinha seria outra pessoa. Flávio, o que acontecia se houvesse choques? Eram comuns as guerras. O derrotado saía levando o feudo, perdia seu feudo para o vencedor. Por isso que então se formou toda uma rede de apoios uns aos outros ali, em relações que foram chamadas de sucerania e vassalagem, que eu vou falar mais tarde. Outro ponto também, gente, esses conflitos, essa divisão de poder, né, impediram o retorno da unidade. Unidade que só vai acontecer coisa aí de 700 anos depois, tá bom? E o terceiro ponto, divisão de poderes entre reis e nobreza proprietária de terras e relações de dependência pessoal. E aí você pode perguntar, Flávio, não tinham reis durante a Idade Média? Sim, tinham. Qual era o poder desse rei? Mandar dentro do seu feudo. Esse rei, gente, poderia mandar numa região até um pouco maior, mas nada tão maior assim. Então, por exemplo, o Conde de Paris mandava em Paris e aos arredores, mas nada mais do que isso. Então, a Europa, gente, foi dividida em milhares de feudos neste período. Houve até uma tentativa de centralização, houve em qual governo? No governo de Carlos Magno. Então, deixa eu interromper o compartilhamento de novo. Isso aqui é meio enjoado mesmo, gente, mas tem que ser passado, né? No governo do rei Carlos Magno, ocorreu uma